Olá, que bom estar aqui mais uma vez junto com você. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva hoje para você sempre estar ali recebendo, né, as notificações quando eu mandar algo, mandar um vídeo, você está ali recebendo. Não só curta, mas se inscreva, amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, é uma passagem bem conhecida que você já conhece, mas vamos meditar mais um pouquinho hoje, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim para mim e você. Quero lembrar para você que quando eu ministro aqui, primeiramente Deus já está falando comigo. Então não é só com você, mas Deus fala primeiramente comigo. Então eu sinto aquela alegria, aquela presença de Deus e eu quero compartilhar com você, amém? Aqui a palavra do Senhor fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus está respondendo na oração de Salomão. O rei Salomão, ele viu que aquele povo, o povo de Israel, estava sofrendo muito. Então ele sentiu, né, de fazer uma oração, sentiu de Deus de fazer uma oração, falar com Deus. Ele foi falar com Deus. E ali na oração ele contou tudo para Deus, falou, né, o que estava acontecendo com aquele povo, o povo estava sofrendo. E aí Deus vai e corresponde à oração de Salomão. E uma das coisas que Deus fala para Salomão é isso, que eles precisavam. Olha, Salomão, esse povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, ele fala, eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então, amados, aqui a palavra do Senhor nos deixa claro que se a gente não se humilhar e não orar e não buscar a face de Deus, ele não, e se arrepender dos pecados, ele não ouve, ele nem ouve nossas orações. Então a gente precisa se humilhar na presença de Deus, entende? A gente precisa se humilhar na presença de Deus, a gente precisa ter uma vida de constante oração, buscar a presença mesmo dele e se converter, se arrepender das coisas erradas que a gente faz. Porque assim, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas tem dois tipos de pecador, tem dois tipos de pessoas que pecam, dois tipos. Aquele que vive o tempo todo na prática, né? Faz e acha que é normal, continua fazendo. Mas tem aquela pessoa que não é praticante. Ele não é praticante, entende? Ele até peca, ele até erra, mas ele vai ali, pede perdão ao Senhor, se esforça a não fazer mais. Por quê? Porque ele não tem prazer no pecado, entende? Então, todos nós precisamos reconhecer nossos erros e admitir, né? Pedir perdão. Mas a partir do momento que eu não admito, né? Eu não reconheço que eu estou errado, como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu nem reconheço? Então, todos os prepotentes, os orgulhosos, os soberbos, sabe? Eles têm dificuldade de se humilhar. Mas logo no início aqui da leitura, né? Ele fala claramente que esse povo que se chama pelo nome se humilhar é reconhecer Deus como Pai, é reconhecer Deus como nosso Salvador, é reconhecer Deus como nosso Criador, como nosso dono, é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu não sei o que seria de mim se não fosse Deus. Eu tenho muita fé em Deus, mas só busca Deus no momento de quê? De dor, de angústia, de aflições. Que fé é essa? Que só busca Deus na hora que está precisando? Não é assim. Nós precisamos colocar nossa fé em Deus, mas uma fé não só no sentido só da hora da necessidade, mas ter fé em Deus o suficiente em obedecê-lo a palavra, obedecer mesmo a palavra, em ter humildade, né, de ter Deus como realmente Ele é para conosco, nosso Pai, nosso Criador. Deus, Ele nos ama. Ele ama cada um de nós e não quer que nenhum de nós pereça, nenhum de nós sofra. Mas para isso precisamos obedecer a palavra. Meus irmãos, quando a gente vai no médico, que o médico passa, né, que a gente vai no médico, está doente, está assistindo alguma coisa, um exemplo.
Aí o médico passa aquela receita, né, pra gente comprar o remédio. Se a gente só pegar aquela receita e guardar, não comprar o remédio para tomar, a gente vai ficar bom da doença, da enfermidade? Não, né? Então a mesma coisa, Deus está dando uma receita aqui para mim e você. Você quer ser sarado? Porque quando ele diz aqui, ó, eu escuto tua oração, eu te perdoo, né? E sara a tua terra. Aqui ele está dizendo, sabe o que para mim? Que se a gente se humilhar e orar realmente buscar a face dele, a gente no caso se humilhar, orar e buscar a face dele e se converter nos nossos maus caminhos. Aqui ele está dizendo para mim e você que se a gente fizer tudo isso aqui, seguir essa bula, seguir essa receita aqui que ele está dando, olha que maravilha. Ele vai ouvir as nossas orações. Há quanto tempo você tem pedido alguma coisa a Deus? Há quanto tempo você está pedindo? E é como se Deus não estivesse ouvindo. E não muda nunca, nada muda, continua na mesmice, né? A vida financeira na mesmice, o casamento na mesmice, a saúde, né, daquele jeito que você sabe, sempre com essas enfermidades terríveis, uma dor aqui, uma dor ali que nunca fica bom, não é isso? Nunca fica boa, nunca é curado. Mas ele tá falando para mim e você aqui, ó, que se a gente, sabe? Se a gente realmente se humilhar e orar, e buscar a face dele, se converter nos nossos caminhos, ele vai nos ouvir. Olha que maravilha. Ele vai nos ouvir, ele vai nos perdoar e ele vai nos sarar. Ele quer te sarar. Ele está dizendo para mim, você que quer nos sarar. Entende? Então eu não sei qual é a sua maior necessidade nesse momento. Mas Deus sabe. Ele sabe qual é a sua necessidade. Mas para Deus vir fazer aquilo que você precisa que ele faça, você precisa seguir os mandamentos. Seguir a bula. Se para você ficar boa da enfermidade, quando você vai no médico, você precisa comprar o remédio e tomar, nós também precisa ser abençoado, para ser abençoado por Deus, para você ser abençoado por Deus naquilo que você precisa, nós precisamos obedecer a bula. A receita que está aqui. Qual é a receita? Se humilhar. Se humilhar é reconhecer que Deus é suficiente. Você não precisa ficar intercedendo aos deuses, queimando incenso, sabe? A sua fé tem que estar totalmente só em Deus. Porque quando você coloca sua fé nos deuses, você está dizendo que Deus não é suficiente, que Deus é fraco. E Deus não é fraco não, viu? Deus não é fraco não. Deus é poderoso, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para todas as coisas. Ele que tá no controle de tudo. Entende? Deus está no controle de tudo. Ele tem todo o poder para tudo. Deus tem poder para dar a vida, para tirar a vida. Inclusive a sua vida é de Deus, que na hora certa Ele vai tirar aí, ó, esse fôlego de vida que está em você, que foi Ele que colocou e Ele que vai tirar. Entende? Então Deus tem todo o poder. Ele não é fraco, não. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Ele está aí onde você está. Ele está aqui. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe o que está passando aí na sua cabeça. O que você está planejando fazer. É por isso que ele está falando com você agora. Se humilhe. Seja, tenha humildade. Tenha uma vida de constante oração. Busque a Deus. Deus não quer que você se prejudique. Deus não quer que você prejudique sua família. Você entende? Não tome decisões erradas nem precipitadas. Mas para isso, você precisa ter humildade para fazer tudo de acordo à vontade do Pai. Porque de nós mesmos faz tudo errado. De mim mesma eu faço tudo errado. Mas se eu seguir essa bula, se eu seguir o que Deus está falando, quer se humilhar na presença dEle, quer ter uma vida de constante oração, buscar a face dEle e se converter, parar de fazer as coisas erradas, se esforçar e fazer o que é certo, entende? Deus vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar, Deus vai nos sarar. Niquei, mereci, naquilo que você precisa. Deus sara, Deus liberta, Deus restaura, Deus cura, Deus muda a história. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus quer mudar a história da sua vida financeira. Deus quer curar as enfermidades crônicas. Deus quer te dar vitória, Deus quer curar essa depressão. Deus quer tirar essa angústia, essa tristeza. Deus quer repreender esse espírito do medo.
Mas para isso você precisa reconhecer Deus como o único suficiente Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer Deus como Pai. Nós precisa reconhecer Deus como nosso Criador. Nós precisa. E admitir que somos falhos sim, pedir perdão a Deus e Deus nos perdoa. E aí Deus sara aquilo que precisa ser sarado. A vitória é sua, minha irmã. A vitória é sua, meu irmão. Só depende de você, só depende de mim ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de amor nos nossos corações. A gente tendo para nós mesmos e ter para outras pessoas. Não é verdade? O ser humano, nós, ser humano, ele dá o que tem. Ele dá o que tem. Infelizmente, o ser humano tem tido coisas terríveis, sentimentos ruins, vivendo sempre no sentido da vingança, no sentido do mal por mal, pagando mal com mal. Não é assim? E a própria palavra do Senhor nos ensina que a gente precisa pagar o mal é com o bem, que a gente precisa viver sempre de acordo à vontade de Deus. Mas se a gente não se humilhar na presença de Deus, se a gente não tem uma vida de constante oração, se a gente não admitir que somos falhos, pecador, e pedir perdão a Deus, nós vamos estar sempre fazendo tudo errado e pensando que está fazendo certo. Entende? Então é por isso que Deus está falando comigo e você mais uma vez hoje, que você precisa se humilhar na presença de Deus. Deixa o teu eu aí de lado. Chega de sofrimento. Chega de tanto sofrimento. Deixa Deus ser teu condutor. Deixa Deus te guiar. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar a presença de Deus. Para de ficar se preocupando com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar de você. O importante é você ter realmente paz. É você descansar no Senhor. É você não viver uma vida de tristeza, sabe? Claro que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, né? A própria palavra do Senhor diz que no mundo tem as aflições, mas ele diz também que tenha de bom ânimo, que assim como ele venceu, nós vencemos também. Mas para a gente vencer, nós precisamos estar nele, estar em Deus. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, toma uma decisão de deixar esse orgulho de lado, soberba de lado, prepotência de lado e buscar ter humildade, né? Se humilhar mesmo na presença de Deus. Entra aí no teu quarto, né? Fecha a porta, conta tudo para Deus o que está acontecendo, né? Se arrepende de tudo que tem feito de errado, pede perdão a Deus, você vai ver tudo mudar. E se esforça, se sai dessas mal amizades, né? Evita de comentar certo tipo de coisa com outras pessoas. Faz um jeito de ficar no silêncio. Fala para Deus aquilo que você tem que falar a outras pessoas. Fala para Deus. As pessoas não podem, né, ajudar alguma situação da vida da gente. As pessoas não podem nos ajudar. Os seres humanos em si, eles são limitados. Eles podem em algumas coisas, em outras não. Então, nisso que não, sabe, você está aí sem saber o que fazer, é porque Deus que pode te ajudar, é Deus e mais ninguém. Por isso que você está ouvindo essa palavra agora, para poder você se refugiar na pessoa certa. Deus, ele é teu amigo. O Espírito Santo de Deus é nosso amigo, e ele só está esperando você dizer: eis-me aqui, para sarar a sua terra, né? Abençoar seu casamento, abençoar sua vida financeira, no que você tiver precisando. Deus entra com providência. Ele quebra as correntes, derruba a muralha. Ele faz o que for preciso. Ele quer escrever uma nova história para você. Ele quer escrever uma nova história para você. Mas para escrever uma nova história, você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de trabalho, você não precisa mudar de esposa, nem de esposo, você não precisa, entende? Tem como ele te exaltar onde você estiver, você entende?
Você não precisa mudar de cidade, não. Mas se for preciso, Deus vai providenciar tudo. Mas eu quero dizer para você que na questão da família mesmo, não precisa mudar de esposa, não precisa mudar de marido. É só você fazer tudo que tem que ser feito e Deus te abençoa. Entende? Eu só quero dizer para você uma coisa. Você não ficou até agora ouvindo essa palavra, né? Por acaso não. É porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua casa e na tua família. Entende? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Você que não se inscreveu, né? Se inscreva no meu canal, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando você e sua casa. Vamos falar com o nosso Deus. Deus maravilhoso, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó, Senhor, se eu ter visto a necessidade desta pessoa que está ouvindo, Senhor, esta palavra. Senhor, visita, Senhor. Conforta esse coração. Tira toda angústia, toda tristeza. Que todos os maus pensamentos venham cair por terra agora desta vida. Eu te peço, Senhor, dê a verdadeira paz no coração dele. Que todo medo venha cair por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, aumenta a esperança desta pessoa, Senhor. Esperança de dias melhores. Esperança de passar a eternidade com o Senhor lá no céu. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, os grilhões, quebra as correntes, derruba as muralhas, Senhor, e dê vitória a todos em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando força, que Deus te dê sabedoria em fazer tudo de acordo à vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?